Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Tenho hoje a satisfação de receber o Fernando Gasparini, sobre a qual já agradeço pelo tempo disponível, pela agenda. Obrigado, Fernando, por ter aceito o convite e estar aqui conosco hoje para poder falar da tua história, do teu momento e, claro, sobre o futuro também. Bem-vindo. Obrigado a você, Luciano, pela oportunidade. Há algum tempo a gente acompanha aqui o programa, pega algumas dicas também e vai ser muito feliz de estar aqui, de poder contribuir com todo mundo que participa do programa, contar um pouco da minha história e, quem sabe, colocar algumas pílulas aí de sabedoria na cabeça das pessoas, para que as pessoas continuem evoluindo, né? Você tem a tua trajetória basicamente construída na área de supply, na área de logística. Para o nosso telespectador conhecer essa tua história tão extraordinária que você tem construído, o que você pode compartilhar, as empresas que você passou, os desafios, o que você compartilha conosco, Fernando? Bom, eu passei aí a minha carreira, os meus mais de 25 anos de experiência, muito no varejo, muito em logística, supply chain, tive uma breve experiência aqui na indústria, mas a minha carreira começa lá, eu sou aqui do interior, Santa Bárbara do Oeste. Então, venho de uma família, minha mãe é professora, meu pai é administrador de empresa, só que meu pai casou com a minha mãe sendo ajudante da Home, né? Aqui também de Santa Bárbara. Tradicional. É tradicional, Homezeta, né? E ele, pegando minha mãe, ele foi buscar formação também. Então, se formou e cresceu dentro da Home. Trabalhou quase 27 anos lá e cresceu, virou gerente de unidade e tal. E eu sempre tive essa trajetória do meu pai e da minha mãe como um espelho, então, de formação. Então, eu fiz escola pública até a oitava série, aí consegui uma bolsa, de outro jeito não seria possível, para estudar no CLQ em Piracicaba, que era dar um salto de qualidade educacional forte, para me preparar melhor para o próximo salto da universidade, né? Então, consegui isso, acabei entrando na FEI em São Bernardo, fui fazer engenharia, e já na engenharia fui para o programa de estágio da Monark. Nossa. Lembra? Olha, Monark ali em Santo Amaro, é um sonho do lado do shopping Morumbi. Eu falo para todo mundo, quando eu cheguei nós éramos 4.500 funcionários, fazíamos ali 8.000 bicicletas por dia. Quando saí depois, antes de fazer o MBA, nós éramos 2.500 e fazíamos quase 15.000 bicicletas. Naquela época a gente já automatizou tudo, colocou robô de solda e tal. Então foi muito legal, durante o meu estágio de 2 anos, passar por todas as áreas e também depois ser engenheiro de produto, ser efetivado. Enfim, cresci dentro da empresa, mas decidi, através de um amigo, que também era estágio lá, ele me incentivou, ele me tirou da zona de conforto para fazer o MBA fora. Naquela época o MBA era quase todo fora, não tinha tanta formação no Brasil. E fui aos trancos e barrancos fazer o MBA fora na Inglaterra. Encontrei esse curso aqui numa feira que eu recomendo todo mundo que vá. Na Alameda Santos, todo ano tem dos cursos que tem fora do país. Ali eu conheci a Universidade de Bradford, conheci uma brasileira que tinha acabado de voltar, que foi fantástica, as pessoas que você encontra e é um presente de alguém, acho que te dá, te coloca no caminho e te dá os caminhos, né? Aquelas curiosidades que você coloca como barreira, ela te ensina as coisas a fazer e corta os seus caminhos. Então, conheci todo o processo ali na faculdade, me apliquei, meu inglês não era aquele perfeito, mas me deu um caminho também de fazer um inglês prévio numa faculdade também na Inglaterra, uns 2 meses antes de fazer o MBA, que viabilizou o processo. Eu fiz o MBA, eu também aos trancos e barrancos, tive muita ajuda da faculdade, estudei que nem louco, 1 ano e pouco de curso, muito diferente. Então, estudar que nem louco é acordar às 7 e dormir às 10, estudando 100% do tempo, 6 meses sem sair, quase que imerso nesse processo. Foi muito rico, muito interessante, e voltei com 28 anos de idade, literalmente 0 de dinheiro na carteira, 0 de patrimônio, que eu vendi tudo para fazer, começar quase que do zero. O que eu tinha era o que todo mundo precisa ter, educação, uma boa formação e uma vontade absurda de querer fazer diferente. E na Monark eu já tinha tido experiências com logística, ali implantando MRP, fazendo toda a preparação da fábrica, e eu estava com aquilo na cabeça. Eu tive um líder na Monark também muito vidrado em logística, que também me incentivou. E quando eu voltei já também através do próprio Marco, que me ajudou aí para
para fazer o MBA fora, que me ajudou, me abriu essa frente. O pai dele conhecia o CFO do GPA, do Grupo Pão de Açúcar na época, o Augusto Cruz, que tinha um programa de MBA, programa de trainee para MBAs. Era uma novidade na época, no Pão de Açúcar, inovador como sempre. O Pão tinha acabado de sair daquela crise, tinha 15 mil funcionários, e tinha um plano de crescimento absurdo e queria formar grandes executivos. E eu me juntei ao programa. Tive a sorte falei com outras empresas, mas o Pão foi o que me cativou. Eu sempre quis o varejo também ter na minha carreira. E aí ali eu comecei. Comecei absurdamente bem, com líderes muito formadores, com pessoas que tinham vontade de ter pessoas para educar, para poder se tornar um futuro líder da companhia. Um programa de RH muito bem feito. Então, precisa saber escolher as empresas que você vai no momento adequado, faz toda a diferença. Né? É como você escolhe com quem trabalhar, tanto para baixo como para cima. Você escolhe quem você vai liderar e quem te lidera. Né? Você precisa ter essa autonomia, ter essa liberdade para fazer. Acho que essas escolhas fazem toda a diferença na trajetória. E foi muito legal. Então, assim, 8 anos de crescimento absurdo dentro do GPA. Entrei como trainee, saí como diretor. Quando eu saí, tínhamos 60 mil funcionários, um crescimento orgânico e por aquisição absurdo. Um crescimento de malha logística absurdo. O legal é quando eu era um dos poucos que falava inglês no começo. Então, toda consultoria que vinha de fora, eu estava junto. Então, isso agregou muita metodologia, muito modelo mental, muito passo a passo, processual. Né? Como engenheiro, a gente sempre é processual. Né? Então, isso me ajudou muito, me deu formação e conteúdo para tocar a minha carreira. Bom, aí no Pão, formação de time, passamos por 2, 3 crises, né? Então, uma jornada muito, muito complicada em termos de crescimento, margem e financiamento da organização, né? Não é diferente no Brasil, quase que nenhum período. Hoje, de novo, estamos passando por isso. Mas não foi diferente naquela época. Saí do Pão para o Pernambucanas. Você entrou com quantos anos no GPA? Com 28. Saiu com? Depois 39. 11 anos. 11 anos. Em 11 anos você entrou de trainee e saiu como diretor? Diretor de abastecimento. E ali teve, né, um aprendizado muito forte. E, assim, é impressionante como, quando a gente vê uma jornada dessa numa empresa, a gente vê as trajetórias das pessoas que passaram junto com a gente, que os perfis eram adequados em cada um dos momentos. O perfil que gera crescimento absurdo não é o perfil que sustenta a companhia. Então, saber identificar os papéis, responsabilidades, né? Qualquer pessoa gosta de fazer em cada um dos momentos, isso é importante de estar bem mapeado pela liderança e por nós. Né? Aí depois de 11 anos, fechou o ciclo. Fechou o ciclo, alguns profissionais do GPA saíram e foram para Pernambucanas. Achei um caminho importante de fazer uma mudança na época, ir para Pernambucanas, uma empresa também fantástica. Eu costumo dizer que o GPA me formou como profissional de logística, Pernambucanas e depois Magazine me formaram como gestor de gente. Deram aquela última parada no profissional ali. A Pernambucanas com a metodologia de comunicação, de descrição de cargo, aquela empresa, sabe aquela empresa tradicional que tinha claro o seu foco de região. Por incrível que pareça, deixava Pernambucanas, mas não tinha loja no Nordeste na época. Era muito focada aqui no Sudeste e não tinha pretensão de ter no curto prazo. Mas tinha uma formação de pessoas absurdamente boa. Né? Então, naveguei nessa onda. Depois de 2 anos, fui para o Magazine Luiza. O presidente saiu, foi para o Magazine. E o Magazine era outra pegada. Né? Enquanto a Pernambucanas era consolidar o que eu estava, reduzir muito despesa, né? Melhorei o processo na Pernambucanas, no Magazine era sustentar crescimento. Magazine, em 2 anos, quase que eu dobrei a malha logística do Magazine Luiza. Para tornar o que se tornou. Estava no IPO do Magazine Luiza, estava lá. Então, o meu papel ali foi muito, olha, escuta, nós vamos crescer, já era uma empresa muito pensada em consolidada no mundo off e no mundo online, muito antes do que se falava. Ela já unificava estoque, já tinha a loja como um pilar ali de formação do online. Então, era já um modelo muito apropriado para o mundo atual. E tornou o que se tornou, né? Um líder do varejo também, e expoente e protagonista no mundo online. Né? Então, não é à toa.
A gente vê a construção... Foi intencional. Foi intencional. Então, tinha uma estratégia de crescimento, uma estratégia de alocação de recursos. Enfim, então, foi também uma jornada bem interessante e uma líder totalmente inspiradora em termos de gestão, né? De pessoas e de gente, de colocar as pessoas no centro, né? E fazer com o time as coisas crescerem, né? Então, é isso. Esse ciclo da Magazine foi em que período? Isso foi de 2010 a 2012. Em 2012, migro para a Marfrig. Tinha uma proposta... Nada a ver com o varejo. Nada a ver com o varejo. Tinha uma proposta totalmente diferente de montar a Keystone que eles tinham nos Estados Unidos aqui no Brasil. Mas quando eu cheguei lá, eles venderam a Keystone nos Estados Unidos. E eu fiquei no Brasil, mas foi legal porque eu conheci a indústria, a cadeia longa, a bovina, a suína, né, a parte de frango. Então, assim, é um mundo totalmente diferente. Tive a oportunidade de conhecer a indústria, de conhecer o mercado internacional, importação e exportação, então, que eu não tinha tido experiência até então. E a partir de abril de 2013, eu saio da Marfrig e migro para o Carrefour. Né? No Carrefour, a jornada ali foi uma jornada de quase transformação do zero, porque o Carrefour também tinha passado por uma crise ali em 2010, 2011 e 2012, saindo do mundo online, ficado no mundo só tradicional. Imagine você chegar num ambiente onde está tudo quase que no chão, né? O time para se formar, sem dinheiro para investir. É quase que um profissional. Eu fui lá com uma demanda muito clara. Você tem que tirar mais suco da fruta. Suco do que tem. Sistemas, as pessoas. Não dá para investir tanto aqui agora. Nós precisamos transformar esse negócio com as armas que nós temos. E aí foi muito legal, porque criamos símbolos, criamos cultura, criamos um programa de transformação e o Carrefour se reinventou, né? E voltou a ser uma bela companhia de varejo. Óbvio, alicerçado muito pelo Atacadão, que tinha feito a aquisição um tempo antes, mas investiu e conseguiu transformar as lojas e reconstruir toda a logística e voltamos para o mundo online. Esse foi o meu grande projeto. Voltar para o mundo online do não alimentar, depois voltar para o mundo online do alimentar e fazer a companhia entrar no trilho de novo. Fiquei lá por 5 anos. Aí eu vou pedir a tua licença para você brecar aí no Carrefour até a gente, no segundo bloco, chegar aonde você está nesse momento, para depois a gente olhar para o futuro. Pode ser? Pode ser. Eu vou pedir a licença para você, telespectador, por um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Fernando Gasparini, falando da trajetória dele, falando do momento dele também, dos próximos passos de carreira. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Fernando Gasparini. Encerramos o primeiro bloco fechando o Carrefour e agora tem mais 2 companhias até nós chegarmos no momento atual. Carrefour, Walmart Casas Bahia. O que você pode compartilhar desses outros 2 ciclos que você viveu, Fernando? Bom, a migração para o Walmart também encerrou um ciclo no Carrefour. Acho que entreguei o que tinha aqui com objetivo em 5 anos ali no Carrefour. E apareceu uma oportunidade de novo, o CEO que tinha me levado para o Carrefour apareceu e me levou para o Walmart. Você vê como é bom manter network. E o Walmart tinha acabado de ser vendido para a Advent, um fundo no Brasil. E é quase que trazer uma cultura brasileira para uma companhia que era americana. Então foi um período curto, de menos de 1 ano ali, mas muito intenso, de muita transformação, de muita aterrissagem de cultura, né, de fazer a companhia realmente se abrasileirar. Então, coisas básicas como participar da formação de um açougue com serviço nas lojas que tinham sido tirados. E o brasileiro gosta de ir num açougue, ver a carne ser cortada. Então esse tipo de coisas, e também na logística não foi diferente. Alguns processos eram muito burocráticos, demandavam muito recurso, podia ser muito mais rápido e ágil, então ser pragmático a todo tempo, então foi bem legal. Mas aí veio a Via Varejo. Alguns amigos também lá do passado, né, lá do GPA, assumiram a companhia vendida pelo GPA, né, que saiu da companhia e foi para a família Klein de novo, formou-se de novo um outro grupo de executivos e aquilo me chamou a atenção, me convidaram, eu falei, não deu para falar não. Ele falou, vou para o projeto,
Era um projeto de transformação de uma companhia offline para online. Que ano foi isso, Fernando? Isso em 2019, julho de 2019. Cheguei na organização, uma organização que estava já há 2 anos em processo de venda, então não é fácil a organização passar por isso. Nós sabemos que o ambiente não é um dos melhores, né? Os investimentos não foram feitos do jeito que precisava ser feito, e de novo me vejo numa situação muito parecida lá do Carrefour, que é, olha, puxa, temos que tirar suco dessa mesma fruta desse jeito e transformar essa companhia, que era 82% da venda offline e 18% online, num mundo que estava se transformando online. Então, como é que eu faço com os processos que existiam, né, se transformar na companhia online? Lembrando que há 5 anos atrás a companhia decidiu usar os sistemas da loja no online, que foi quando unificou o estoque, vieram 5 anos investindo na unificação, no modelo omnicanal, coisa que o Magazine lá atrás, em 2013, quando eu falei para vocês que me juntei lá, 2011, já era. Então, a companhia perdeu muito mercado nesse período, por investimentos feitos nesse sistema para unificar tudo. Então, a gente estava se vendo numa situação onde o mercado mais agressivo, os concorrentes mais bem preparados, e a gente tinha que fazer uma migração forte. Bom, ali, quando eu cheguei, tomei uma fotografia da situação, tive que fazer decisões difíceis, tive que cortar despesa com gente para poder investir em processos, quando veio uma pandemia em março de 2020. E aí a gente estava muito bem preparado, mais bem preparado para se transformar online. Do nada a companhia sai de 20% ali, 18% para online para 100%. Então, no online, porque as lojas fecharam em 23 de março de 2020. Então, foi muito rico esses primeiros meses, porque eu já tinha uma fotografia, tinha feito mudanças estratégicas importantes e já estava com o time, processos e ferramentas na mão para tocar um período que nós passamos, não preciso me alongar muito aqui. Então, foi uma jornada complicada de pandemia, mas a gente já estava com o bicho mais dominado. Né? Então, protagonista, né, pragmático, tomar decisões rápidas é super importante para qualquer profissional e não foi diferente nessa trajetória. Passa a pandemia, a companhia, né, faz um follow-on, injeta dinheiro, existia uma pretensão de querer ser um generalista, vender do alfinete ao foguete, investiu muito em tecnologia no front, mas a verdade é que o nosso gap em tecnologia, o nosso processo estava longe de ser perfeito para poder concorrer com o Meli da vida, com a Amazon, com esse tipo de coisa. Aí vem a restrição de crédito, restrição de dinheiro, que nós estamos passando para hoje, o mercado mais restritivo, juros mais caros. A companhia tem que tomar uma decisão, muda a direção, toma uma decisão para voltar para o core. Então, sai de ser um generalista para um especialista em imóveis, em eletrônicos, que foi sempre o core da companhia, para poder focar em estoque, focar em processo, focar em gente, para poder entender aqui o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro. Então, um trabalho muito bem feito, com uso de dados, análise de dados, o que eu saio, o que eu fico. Não são decisões fáceis, são decisões difíceis, porque você abre mão de mercados, né, abre mão de pessoas, e isso traz uma nova jornada para a logística. Então, estar pronto para essas viradas e ter planos B é super importante. O que significa vou focar de novo no core? Eu tinha estoque de 7 bi, 8 bi, eu passo de estoque de 5 bi. O que eu faço com aquele espaço? Eu tinha vários pacotinhos, fralda, chegamos a entregar roupa, sapato, até cerveja, cândida a gente vendia. O que eu faço no caminhão para ter densidade, para ter um custo baixo e entregar todos os dias em 24 horas? Então, eu fiz 2 aquisições de empresa no meio da pandemia, para poder preparar a companhia para ser um generalista, mas essas 2 empresas também viabilizaram depois para quem fosse um operador logístico. Então a gente passou a vender serviço de armazenagem, passou a vender serviço de transporte, para continuar tendo densidade de última milha, para poder otimizar o metro quadrado dos CDs. E isso trouxe para nós uma vantagem absurda de redução de despesa e sustentação do nosso negócio minimamente dentro do que era esperado de custo. A gente tem há 13 anos uma missão, Fernando, que é disseminar ou propagar o network profissional no Brasil. E mais do que isso é alertar ou despertar no executivo a importância dele construir relacionamento. E quando a gente ouve a sua trajetória, a tua história, nitidamente ela foi construída com base em referências, em base em indicações, o que reforça aquilo que a gente tem constantemente compartilhado, não só aqui com os nossos telespectadores, mas também na nossa comunidade, em tudo aquilo que a gente está envolvido como Prime. Quando você olha para a sua carreira, né,
os relacionamentos foram decisivos, né, para você ter essa jornada brilhante que você teve, né, Fernando? Totalmente. Você criar legados, criar relacionamentos fortes, quase que emocionais, né? Nem sempre profissionais. Óbvio, tem o network profissional, o network emocional, são coisas necessárias, mas os que ficam mesmo são ligados à emoção, aquilo que você criou e marcou, marcaram, né? Os vínculos, marcaram as pessoas. Seja por uma transformação da carreira da pessoa, seja por ter estimulado a empresa que a pessoa abriu, estava no momento de inauguração da sua empresa e você ali enxergou valor, a pessoa também teve uma brilhante ideia que gera valor para o teu negócio e a gente pegou aquilo e deu uma acelerada, né? Esses relacionamentos permanecem e perpetuam até hoje. Falamos da sua carreira, da sua trajetória, falamos... Mas só um ponto, podia ter sido melhor. De network. Então vamos pegar esse gancho aí. Por que você, nesse momento da tua carreira, apesar dessa... considerando essa consistência que você teve nessa construção, porque você chega hoje com 55 anos e fala, pô, poderia ter sido melhor. O que você teria feito diferente, Fernando? Olha, a gente fica dentro de uma bolha ali no mundo corporativo e é necessário, está tudo certo. Mas a gente, às vezes, deixa de olhar o nosso particular como deveria. Eu costumo dizer, né, no nosso relacionamento, Luciano, a gente olhou... O primeiro contato que você tentou fazer comigo foi em 2016, que eu estava lá no Carrefour. E eu fui educado e tal, falei, não consigo agora, mas eu tenho certeza que talvez tivesse tido uma instrução e aí vale um pouco. Poxa, respira um pouco, olha o teu network ali. Óbvio que a gente como executivo no mundo ali na frente recebe contatos e todo mundo, não, deixa eu te falar isso, dá uma olhada, pega 10 minutos do teu tempo, não vai doer. E faz avalia com quem está querendo falar com você, dá um pouco olhado no histórico e vê que aquilo pode te agregar. E vai no automático. E vai no automático, você vai falando não pode ser assim. Então, assim, eu recomendo, galera, olha, eu não tenho nada a reclamar do meu network, tá tudo perfeito. Eu só acho que podia ser melhor. Se eu tivesse tido um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo na minha curadoria ali, dos meus contatos. Eu tenho encontrado um cara tão fantástico como você. Obrigado, Fernando. Agora, falando do CPF, não mais do CNPJ, né? A gente estava falando ali nos bastidores, o nosso gosto em comum por animais. Temos mais um ponto que nos conecta, que a tua filha está fazendo medicina, a minha filha se formou em medicina recentemente, está fazendo residência. O que você pode compartilhar com os nossos telespectadores em relação ao Fernando CPF e não mais CNPJ? Bom, eu tenho duas filhas, uma está fazendo medicina, a Natália, 19 anos, a outra já se formou no Mackenzie, tem 26 anos. Está bem enrolado para pagar conta. Bastante, né? E a minha esposa, Patrícia, ela é fisioterapeuta, trabalha num nicho bem interessante, pós-cirurgia plástica, então bem legal, até bem realizada profissionalmente. E agora eu estou nesse momento de transição, saí há 40 dias, 50 dias da Casas Bahia, e estou aqui me encontrando no próximo passo. Eu volto ao mundo executivo, fico no mundo consultivo, né? Já sou conselheiro de empresa, é um caminho, mas não o único. Aqui tem várias maneiras de tocar, mas o mundo de consultor está me parecendo um mundo bem interessante para que eu perpetue mais a minha jornada como executivo e possa fazer o que eu gosto de fazer, estão fazendo aqui, que é realmente compartilhar mais esse meu conhecimento de anos aqui, para que acelere as empresas, para que as empresas busquem resultados talvez mais rápido aí e possa contribuir com o propósito de cada um dos meus próximos parceiros, dos meus próximos networks, né, que a gente construiu e ainda vai construir. Eu acho que eu estou numa jornada de construção de um legado. Acho que meu legado está bem construído, mas não está terminado. Eu acho que ainda tem coisas para deixar na mesa aqui. Muito bem, eu tenho 30 segundos para encerrar nossa conversa. Tenho certeza que há aí telespectadores que sonham em chegar aonde você chegou profissionalmente. Se você pudesse dar aí algumas recomendações, algumas dicas, o que você falaria para esse telespectador? Porque, assim, são 4 coisas que eu digo para você escolher uma coisa para fazer. Primeiro, fazer o que gosta. 2, acreditar no setor que você está trabalhando. 3, acreditar na empresa que você está trabalhando. E 4, comungar os seus valores com o que você quer fazer e você vai construir. Se qualquer um desses 4 pilares ruírem, eu acho que não está no lugar errado. Acho que eu sempre tive isso como norte, e isso sempre me norteou. Então, isso é um guia legal para que você se sinta realizado como profissional e como pessoa. Muito bom, prazerzaço te receber aqui, parabéns pela tua trajetória, obrigado por ter aceito o convite.
O programa está à sua disposição. Quando você decidir o seu próximo passo, por favor, venha aqui compartilhar com o nosso telespectador. Mas voltar a falar do sucesso dos próximos passos. Acho que isso vai ser legal. Obrigado, Fernando. Obrigado a você, Luciano. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.